Cíntia, como o síndico deve proceder quando for identificado uma negligência familiar? Nesse caso, nós temos situações de famílias que realmente transferem a sua responsabilidade para a comunidade condominial. Então, ou adquirem um imóvel ou locam e colocam, então, esse familiar para morar naquele condomínio. Quando o síndico identificar que há negligência, e de fato há, né, gente? Nós temos idosos, nós temos que daqui a um pouco nem tem transtorno mental, mas que requer cuidados, né? E as pessoas muitas vezes estão abandonadas. O síndico ou qualquer pessoa que identificar a negligência, ele pode procurar o Ministério Público ou a Defensoria Pública. E também os municípios disponibilizam, né, centros de atenção psicossocial, mas essa situação tem que ser relatada e tratada, porque ascendentes, descendentes, né, colaterais são as pessoas responsáveis. A comunidade pode auxiliar, mas ela não é responsável por aquele indivíduo, né? O responsável é o familiar. Uma questão dos idosos, né? Sim. A gente vê, tem aquele ditado, né? Uma mãe cria 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de uma mãe, né? Perfeito. E às vezes tu vê essa questão do abandono numa população que está ficando, ficando mais idosa, né? Sim, sim, Esses casos devem estar aumentando, porque as pessoas têm Alzheimer, têm outros tipos de doenças, se perdem, né? Sim, sim, com certeza. E alguns idosos, e aí também é uma situação mais difícil de resolver, eles não têm familiar. Eles não tiveram filhos, a família morreu e não tem. E aí tem que se encontrar junto aí com o Ministério Público uma solução, né? Porque aquela pessoa não pode ficar abandonada, ela precisa de cuidados, né? Sabe que, inclusive, Cintia, aconteceu um caso no meu condomínio de uma senhora de 83 anos que morava sozinha e só tinha um único filho. E esse filho trabalhava como viajante e só vinha para casa nos finais de semana. E durante a pandemia era solicitado que todos ficassem em casa. Só que daí o que acontecia? Ela não descia para levar o lixo. E aquele lixo ela deixava pertinho da porta e começou a incomodar os outros vizinhos por causa do cheiro. Né? E no fim eles acabaram até recebendo uma notificação e inclusive foi o conselho que cuida dos idosos também foi acionado porque ela permanecia sozinha. Sim. Eu assim, um contraponto, eu penso que ali, se essa idosa não poderia sair, até porque ela estava se resguardando mais, daqui a um pouco um outro vizinho poderia levar sim, a mulher, eram os vizinhos que ainda ajudavam, porque senão a situação teria sido bem pior. Sim. Nós não temos, né, nessas situações, nós não temos receita de bolo. Nós precisamos analisar aquele caso concreto e criar situações inusitadas para resolver aquela situação. Nesse caso, né, se era o caso só do lixo, que não era, né, tinha um lixo e tinha a questão dela ficar sozinha, mas o lixo poderia um vizinho, né, olha, deixa. Sim. Nós tivemos muitos casos durante a pandemia de pessoas que se colocaram à disposição de, se a senhora precisar de um remédio, eu vou à farmácia, se a senhora Sim. precisar de compras, eu vou ao supermercado e trago, né, isso são atitudes muito positivas, né, que aconteceram.